Essa questão aqui é sobre meio ambiente, que diz o seguinte: para diminuir a emissão de poluentes dos veículos movidos a gasolina ou diesel, é essencial que seja substituído o catalisador a cada 12 meses. O catalisador é um dispositivo que fica lá no escapamento do veículo. A função do catalisador é converter gases nocivos em gases não nocivos, ou seja, aqueles gases que seriam perigosos para os seres humanos, para a vida, eles tornam-se menos perigosos quando passam pelo catalisador. Só que eu não me lembro de, no manual do proprietário do veículo, constar qualquer recomendação para troca periódica desse dispositivo catalisador. Não tem. Nem a 12 meses, nem a cada 10 anos, nem a cada revisão, nada disso. Certamente esse catalisador, esse dispositivo, ele vai ser substituído quando apresentar um mau funcionamento. Aí sim, teve alguma avaria, algum problema nele, tem que substituir. É um equipamento essencial, obrigatório no veículo, tá? Inclusive tem gente que tira o catalisador e vende, porque ele não altera em nada o funcionamento do veículo, né? Então o cara vende. Isso é caro, esse dispositivo. Tem gente que inclusive rouba esse catalisador do carro dos outros, né? Deita ele debaixo, tira e tal. Aí a pessoa viu que foi furtado ali o catalisador, em vez de comprar outro e colocar no lugar, não, ele só manda emendar o escapamento ali e fica sem o catalisador mesmo. Só que aí tem um problema, que esses gases não serão convertidos, né, em gases não nocivos para gases nocivos para gases não nocivos. É infração de trânsito e da retenção do veículo, tem que andar com o catalisador. Então a troca aqui vai acontecer quando ocorrer um mau funcionamento, e não a cada 12 meses, tá? Isso aqui não faz sentido. Então é essencial que se utilize um silenciador mais potente. O silenciador também é um dispositivo que fica no escapamento do veículo, só que agora não para lidar com gases igual o catalisador. O silenciador é para lidar com ruído, barulho. O motor explode queimando combustível, então faz barulho. O silenciador é que vai abafar esse ruído, vai diminuir aí consideravelmente, quase que 100%. Só que não tem essa aqui de silenciador mais potente, não. Tá? O silenciador é o do veículo mesmo, aquele ali original, não tem silenciador mais potente, não. Isso aqui é falácia para te enrolar aí, não cai na do Detran, não. Então, seria essencial que se mantenha em dia as revisões de manutenção preventiva do veículo. Ó, manter em dia, beleza. As revisões, o veículo precisa de revisão, né? Você compra um veículo, lá na concessionária a gente avisa, ó, tem a revisão de X em X quilômetros ou de X em X tempo. Normalmente, veículos a gasolina têm um tempo de revisão diferente do diesel, tá? O diesel ele é um motor mais forte, maior, mais robusto, ele aguenta mais tempo. Mais tempo não. Mais quilometragem. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui não, mas tem a quilometragem e tem o tempo. Quem está acostumado a fazer revisão em veículo aí sabe, a cada 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses, o que chegar primeiro, tem que fazer revisão. Mantendo em dia as revisões de manutenção preventiva, ó, preventiva, é aquela que não espera dar o problema para corrigir, vai lá e faz a manutenção preventiva. Com certeza você vai diminuir a emissão de poluentes, tá? Troca de filtros e outros dispositivos ali que fazem com que o motor, o veículo funcione na melhor performance, poluindo menos. Aqui certamente vai ser a resposta. Ou é essencial que seja utilizado sempre a gasolina aditivada. Não vou nem entrar aqui no mérito do benefício ou malefício que a gasolina aditivada pode fazer. Tá? Quando fala gasolina aditivada é que vai aditivos nela. Gasolina no Brasil já é misturada pra caramba, né? Está com etanol nela, isso quando ela não é batizada, que põe ali outras coisas também que não é só etanol, né? Você está comprando gasolina, levando 30% de etanol, o etanol é mais barato, quem lucra com isso é o posto. E ainda vão colocar aditivo, será que é uma boa? Não vamos entrar no mérito não. Mas aqui tem uma casca de banana, sempre. Se você considera que usar gasolina aditivada é uma boa, mas sempre, não. Sempre é casca de banana, e quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser falsa. Vou eliminar, vou ficar com a letra C mesmo. Quer diminuir a emissão de poluentes? Manter a boa performance de funcionamento do veículo? É só manter em dia as revisões de manutenção preventiva conforme a orientação do manual do fabricante. Questão aí sobre direção defensiva. Para dirigir com maior segurança, a forma recomendável de segurar o volante de direção. Por que aqui fala volante de direção, professor? Volante é óbvio que é o de direção, onde eu ponho a mão ali para segurar. Não é óbvio não, tá? O carro tem um outro volante, que é o volante do motor, tá? Então cuidado com isso. Então, volante de direção, que é o que você usa para dirigir.
É com as mãos apoiadas na parte externa do arco. Arco aqui é o arco do volante, tá? Em posição similar às 8h20 do relógio. Vamos fazer um relógio aqui. Deixa eu ver onde que eu consigo fazer um relógio aqui. Vamos lá. Relógio. Aqui nós temos 12, 3, 6, 9. Não é? 8h20 seria uma mão aqui embaixo e a outra mais ou menos aqui, ó. Não é isso? Seriam as duas mãos aqui embaixo, assim, ó. Não está certo. A posição correta, já vou até desenhar aqui no relógio de uma vez, que é para vocês ficarem sabendo. A posição correta das mãos no volante é uma aqui, certo? Nessa posição, e a outra aqui, nessa posição. Todo volante ele tem aqui aquela parte central aqui, não tem? Do arco, né? Costuma ter outras partes aqui para baixo assim, também. Mas tá vendo essa parte de cima do arco aqui? Ela fica toda livre. Então, sua mão vai usar essa parte de cima do arco, com o polegar apoiado aqui, ó, nesse apoiador aqui, ó. Põe as mãos lá em cima, escorrega com o polegar pegando aqui. A mão na posição externa, tá certo, ok, tem que pegar por fora do volante mesmo, lá de fora aqui. Agora na posição 8h20, totalmente errada, você não vai ficar com as mãos por baixo do volante, não. Posicionados na parte inferior interna do carro. Inferior é a parte de baixo. Interna, quer dizer, pegando por dentro do volante. Não. Não é nem na parte inferior, nem na parte interna. Está errado. Posicionados na parte externa. Externa é a parte de fora. Beleza. Em posição similar às 9h15. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. 9h15. A sua mão vai estar uma aqui, a outra aqui. Dos ponteiros do relógio. Essa é a resposta. Tem gente que é muito detalhista e fala assim, mas aqui não é 9h15, já passou um pouquinho das 9, porque o polegar fica acima aqui desse apoiador. Ô, gente, não é com precisão, não. Já pensou se tivesse que colocar aqui 9, nem daria, né? Para esse ponteiro aqui de hora estar acima do 9, o outro aqui, até que estaria mais ou menos aqui, assim, seria um 9h15. Ele já passou um pouquinho aqui do 9, mas a outra mão fica reta aqui no 15. Seria um 9h14. Né? Tem gente que fica preocupada com esses detalhes. Preocupa com isso não. Preocupa só na direção que está apontando aqui o ponteiro. Ó. Ele apontou aqui na direção do 9 e do 3. Então é 9h15. Apoiados na parte interna, não. A gente não pode pegar por dentro do volante. Em posição similar às 9h15. O horário está certo. 9h15. Mas parte interna não. É parte externa. Externa, por fora. Está fora aqui. Letra C, a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Para dirigir na via pública um trator de rodas ou qualquer outro equipamento destinado a trabalhos agrícolas, se exigirá, no mínimo... Olha, para dirigir tratores, o Código de Trânsito exige categoria pelo menos C. Só que, no parágrafo único do artigo que trata dessas categorias, diz que se for um trator de rodas, porque tem trator de esteira também, né, gente? Inclusive, um trator de esteira nem poderia ser conduzido na via pública, nem pode ser conduzido na via pública, mas o trator de rodas pode. Então, conduzindo um trator de rodas, ou então equipamento de trabalho agrícola, com a categoria B, pode. Mas preste atenção, são só esses dois tipos de maquinários aqui, que permitem com a categoria B. Todos os demais é a categoria C, tá? Trator de roda e equipamento que execute trabalho agrícola, aí categoria B de bola já pode. Isso é uma questão de decoreba, tá? Curso de transporte específico não precisa, que é aquele de MOP, carga perigosa, nada disso. Não existe curso, pelo menos regulamentado na lei, para a operação desse tipo de máquina. Tá? Até deveria ter, eu penso que deveria ter, para operar aí essas máquinas, tratores, deveria ter, mas não tem a obrigatoriedade desse curso. A habilitação na categoria C seria a regra geral, mas como aqui está falando especificamente de trator de rodas e agrícolas, com a categoria B já pode. Por se tratar de maquinaria agrícola, não se exigirá habilitação. Olha, até dispensa habilitação, mas não pelo fato de ser agrícola, maquinaria agrícola. A única forma de dispensar a habilitação aqui é quando essas máquinas forem operadas fora da via pública. Mas percebam que aqui, ó, a questão está falando na via pública. Fora da via pública não precisa de habilitação nenhuma. Porque
Porque o Código de Trânsito só exige habilitação para conduzir veículo na via pública. Aí imagina o trator lá no meio do mato, derrubando árvore, cortando estrada. Não precisa de habilitação nenhuma. Ou então dentro de uma área, de uma obra, está tendo uma construção, tem um lote gigantesco, o trator está lá dentro fazendo buraco. Não exige habilitação nenhuma. Então aqui está fora, letra B mesmo a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre direção defensiva. Para evitar colisões, colisão o pessoal conhece como batida, para evitar uma batida, né? Pau! Nos cruzamentos, o condutor deve diminuir a velocidade e buzinar. Olha, diminuir a velocidade, ok. O código diz que a gente deve reduzir a velocidade ao se aproximar de qualquer tipo de interseção. Cruzamento, bifurcação em T, em Y, não importa. Se aproximou de qualquer tipo de interseção, reduz a velocidade. Agora, buzinar? Buzinar não, né? Letra A está fora. Respeitar a preferência. Claro, eu tenho que respeitar a sinalização, respeitar as regras, a preferência, eu tenho que respeitar. Olhar primeiro para a direita e avançar. Como assim para a direita? Vamos entender. Ó. Tem aqui um cruzamento. Vou fazer um cruzamentinho aqui. Meio da pista. Aqui vem veículos que estão vindo da esquerda. E aqui vem veículos que estão vindo da direita. Quando você, no seu veículo aqui, ó, quer atravessar essa pista para sair do lado de cá, você vai atingir primeiro a faixa de trânsito do veículo que vem da esquerda ou a faixa de trânsito do veículo que vem da direita? Você vai avançar primeiro a faixa da esquerda, que é a faixa de trânsito do veículo que vem da esquerda. Então você não tem que olhar primeiro para a direita, você tem que olhar primeiro para a esquerda, ok? Depois que você vai olhar para a direita. Então aqui está errado. Todas as alternativas acima estão corretas? Até tem um macete que eu ensino, que diz que quando aparece esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Aí alguém aí pode ter utilizado o macete do todas e errou e vai ficar bravo comigo, gente. 80% não é 100%. Hora ou outra o macete não vai funcionar. Aliás, ele muito mais funciona do que não funciona. Né? Você pode ver que de cada 10 vezes que você usa esse macete, em 8 dá certo. Em 2 não dá. Então não vale a pena usar o macete? Claro que vale. Se você não souber nem para que lado venta aqui a questão, você vai chutar em cima daquilo que te dá maior probabilidade. Aí você usa o macete. Agora, se você sabe a resposta, para que você vai correr o risco naqueles 20% ali de chance de dar errado? Né? Então aqui está errado. A resposta aqui é a letra B. Para evitar colisões no cruzamento, respeita a preferência. Isso está certinho, é incontestável. Questão aí sobre direção defensiva. Para reduzir o ofuscamento. Ofuscamento é quando você perde a visão por excesso de luz. É o sol batendo no seu olho, ou o farol alto batendo no seu olho. Tá? Então, para reduzir o ofuscamento causado pelo farol alto de veículo que vem em sentido contrário, o condutor deve fazer o quê? Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Então, quer dizer que vem de lá para cá com o farol alto no meu olho, ele está me prejudicando a minha visão. Então, meto o farol alto no olho dele também. É a opção menos inteligente possível. Porque tem dois cegos, né? Eu não estou enxergando nada daqui para lá e ele não está enxergando nada de lá para cá. Olha o tamanho do problema. Eu sei, gente, que vocês veem, às vezes, o marido, o pai, o namorado fazer isso. Taca o farol alto no cara que vem de lá para cá também. Não pode. Dá uma piscada de farol, beleza, que é para alertar ele que ele esqueceu de abaixar o farol. Agora, tacar o farol alto no olho dele, são dois cegos. Um indo de direção ao outro. Olha o tamanho do perigo. Não pode de jeito nenhum, né, gente? Absolutamente não. Acionar o pisca-alerta, que liga aquele triângulozinho que tem ali no painel com as 4 setas piscando simultaneamente, comunicando a sua presença. Olha, talvez isso aqui até ajudasse, né, no sentido do veículo que vem de lá para cá com baixa visibilidade. Vamos supor que o sol está nas suas costas aqui. Você já imagina que o sol está pegando o olho de quem vem de lá para cá, então você liga o pisca-alerta, melhora a percepção dele em relação a você, porque o sol está batendo no olho dele. Se o sol está nas suas costas, está na frente dele. Seria uma alternativa até inteligente, mas esse deve aqui no sentido de dever, obrigação, quer dizer, está na lei que eu tenho que ligar o pisca-alerta? Não está.
Desviar a visão para uma referência na margem à direita da pista. É exatamente isso aqui que você tem que fazer. Quando a gente está dirigindo à noite, a gente se orienta pela linha divisória da pista. O tempo todo a gente está olhando a linha do centro da pista, aquela linha que tem pintada no chão ali. Só que quando vem alguém de lá para cá com farol alto no seu olho, se você mantiver a visão na linha central, você está direcionando os seus olhos para o farol do cara. E aí é problema. Você tem que desviar o olhar. Qual que é a referência que você vai usar? A linha de bordo, a linha marginal da pista, a linha lateral da pista. Então aqui, ó, desviar a visão para uma referência, nesse caso a linha de margem da pista, a linha marginal, aquela que tem na lateral da pista ali. Beleza? Essa aqui é a resposta. E a letra D, apagar todas as luzes do veículo. Pensa, de noite, apaga tudo. Sem chance, gente, isso aqui é perigosíssimo. Letra C é a resposta. Questões sobre mecânica. Para assegurar a boa manutenção, recomenda-se que os pneus sejam calibrados a cada revisão periódica na concessionária apenas. Esse apenas é uma casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa estar errada. E ele está errado. Então, quer dizer que lá na revisão periódica na concessionária eles não vão calibrar os pneus? Não, vão. Mas você só vai calibrar quando for lá na concessionária fazer revisão? O que está falando? Apenas. Só quando for lá fazer revisão. Não é, né, gente? Pelo menos uma vez por mês é muito tempo. Não dá para deixar para revisar, para calibrar os pneus uma vez por mês, não, tá, gente? Uma vez por mês é muito tempo, dá não. Pelo menos uma vez por semana. Ah, uma vez por semana já melhora, é um prazo menor. E aqui ainda fala pelo menos, quer dizer, pode ser 2, 3 vezes por semana, a cada 2 dias, a cada 1 dia, não tem problema. No máximo, a cada semana, você tem que fazer ali conferir, né, a calibragem dos pneus. Essa aqui é a resposta. Somente antes de viagens longas. Olha, antes de viagens longas, eu sempre confiro a calibragem. Sempre. Mas olha o problema aqui, ó. Somente. Quer dizer que se você não for fazer uma viagem longa, eu vou ficar o ano inteiro andando com o carro com pneus descalibrados. Isso aqui é casca de banana. Casca de banana, 90% da alternativa ser errada, e ela está errada. Letra C mesmo a resposta. Uma vez por semana, vai lá e confere a calibragem dos pneus. Mais um aí sobre mecânica. Para garantir melhor estabilidade e equilíbrio do veículo, o condutor deve manter a pressão dos pneus acima das especificações do fabricante. Gente, se o fabricante especificou qual é a calibragem, seja 30 libras, 32, 35, às vezes o fabricante recomenda calibragens diferentes a depender do uso. Às vezes não, sempre. Você vai olhar lá no manual, sempre vai ter 3 tipos de calibragens diferentes. Tem calibragem para uso cotidiano, dentro da rua, só você dirigindo. Tem uma calibragem com carga máxima, porta-mala lotado, 5 pessoas dentro do veículo. Tem calibragem para viagens mais longas, onde você vai pegar asfalto, o pneu aquece, a pressão altera conforme o aquecimento do pneu. Então, tem especificações. Mas você vai manter acima? Não, você tem que manter exatamente igual o fabricante está mandando. Então, não é acima. Está fora. A mesma coisa aqui, abaixo das especificações, você está procurando sarna, né? É igual, gente. Não é nem acima nem abaixo. Em conformidade com as especificações do fabricante. Lindo. Conformidade quer dizer conforme especificou ou orientou o fabricante lá no manual do proprietário. Essa é a resposta, a questão até fácil, né, gente? Mais uma vez, acima das especificações no eixo traseiro e abaixo no eixo dianteiro. Está fora. Letra D está fora. Letra C é a resposta. Questão sobre processo de habilitação que diz: para licenciar um veículo em outro estado, deve-se licenciar. É porque é o seguinte, o veículo é do mesmo dono, é meu, só que eu mudei de Minas Gerais para o Espírito Santo, por exemplo. Para eu licenciar esse veículo lá, eu preciso fazer o quê? Porque é um deve-se, é obrigação fazer o quê? Alterar os caracteres de suas placas? Não muda, tá, gente? Os caracteres da placa de um veículo são exclusivas daquele veículo. Ainda que um dia aquele veículo se acabe totalmente, aconteça uma perda total, com o passar de muitos anos ele se deteriorou, não usa mais, foi para sucata, esses caracteres dessas placas não são utilizados nunca mais. Entenderam? É exclusivo. Não pode. Então,
alterar os caracteres de placa, esquece, não existe isso. O veículo tem a sua numeração de placa ali, e aquela numeração é só dele e vai acompanhar ele pro resto da vida dele. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. CONTRAN é órgão normativo. Normativo, ó, o N aqui, de nacional, né? Conselho Nacional, é o CO, Conselho. Conselho é órgão normativo, só cria norma. Não é ele que vai te dar ou deixar de te dar autorização para fazer determinadas coisas, não. Dar ciência, ou seja, dar ciência é levar ao conhecimento, avisar ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Origem quer dizer de onde eu estou saindo. Se eu moro em Minas, quero ir para o Espírito Santo, eu vou registrar esse veículo lá, vou licenciar ele lá. E muitas vezes não precisa nem de eu vir aqui no Detran de Minas para avisar, não. Porque na hora que eu fizer a solicitação lá no Detran do Espírito Santo, o Detran do Espírito Santo mesmo já avisa o Detran de Minas. Ó, rapaz aqui apresentou comprovante de residência aqui no Espírito Santo, mudou para cá e está pedindo a transferência do veículo dele para o Espírito Santo. Então ele tem que avisar o Detran de origem, que é o Detran de Minas. Beleza? Isso aqui sim, ok, o Detran de Minas tem que ficar sabendo. Porque senão fica registrado em dois estados, né? Fica registrado em Minas e também no Espírito Santo, não tem como. Pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado. Conselho, gente, Conselho de Trânsito é órgão normativo. Esse aqui é o Conselho Nacional. Esse aqui é o Conselho Estadual, que é o CETRAN. Esses órgãos não fazem nada a não ser criar norma. Guarda isso. Conselho não faz nada a não ser criar norma. Letra D está fora, fiquei com a letra C. Questãozinha sobre mecânica que diz: para manter um bom desempenho do motor e consumo adequado de combustível, o condutor deve substituir periodicamente o filtro de óleo do câmbio. O filtro de óleo do câmbio, ele nem tem recomendação de troca periódica. Nem tem. Já vou eliminar. Câmbio é a caixa de marchas, tá? Tem gente que troca contra a recomendação do fabricante. O filtro do ar-condicionado, desempenho do motor, consumo de combustível com ar-condicionado, qual que é a relação? Nenhuma. Tem que trocar o filtro de ar periodicamente, tem, do ar-condicionado, né? Também isso não tem relação nenhuma com desempenho do motor e consumo de combustível. Nenhum. O filtro de óleo dos freios. Que eu saiba, o sistema de freio tem óleo, mas não tem filtro, não. Se tem, eu tenho que descobrir, tá? E também não tem relação nenhuma com o desempenho do motor, nem consumo de combustível. O filtro de ar do sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que lida com o combustível. Alimento do veículo é o quê? O combustível. O combustível ele não vai puro lá para dentro do motor. Ele vai misturado com ar. Existe uma mistura entre ar e combustível que torna-se mistura explosiva, ou mistura gasosa, ou carburante. Então, esse carburante... Não é comburente, não. Comburente é o ar. Esse carburante, que é o ar mais combustível, vai lá para dentro do motor. Se você tem um filtro de ar sujo, olha só que mistura que vai chegar lá. Vai atrapalhar o desempenho do motor e vai prejudicar o consumo adequado de combustível. Agora, se o filtro de ar estiver novinho, funcionando direitinho em toda a sua performance, ótimo. Aí o motor mantém um bom desempenho de funcionamento e o consumo de combustível mantém adequado. Letra D, a resposta. Direção defensiva diz: para aumentar a aderência ou a capacidade do veículo agarrar com a traseira do veículo durante uma curva, o condutor deve. A aderência é o atrito do pneu com o chão, com o asfalto. Quando eu digo que aumentou a aderência, ele agarra, tem mais capacidade de se prender ao asfalto. Já pensou se o pneu não se prendesse ao asfalto? E fica deslizando dentro das curvas, né? Isso é perigoso. E existe um comportamento no veículo de subesterçamento ou sobreesterçamento que faz esse veículo perder aderência nas rodas de trás ou nas rodas dianteiras, a depender do comportamento do condutor. Se o condutor acelera demais, ele sobrecarrega o eixo traseiro, aumenta a aderência no eixo traseiro, mas diminui do eixo dianteiro. Então esse carro tende a desgarrar a frente e isso não é bom. Se o camarada freia dentro da curva, aí ele sobrecarrega o eixo dianteiro, aumenta a aderência no eixo dianteiro, mas perde a aderência no eixo traseiro e esse carro tende a desgarrar a traseira. Isso não é bom. Agora,
se ele acerta a velocidade adequada para entrar na curva. Isso antes, né? Reduz a velocidade, pode até reduzir uma marcha, por exemplo, às vezes uma quinta você puxa para uma quarta, e aí você entra na curva com aceleração, mas é aquela aceleração mantendo a velocidade do carro, não é aumentando a velocidade, não. Quando você faz isso, você distribui bem o peso entre traseira e dianteira, mas mantém ou aumenta essa capacidade de aderência na roda traseira, evitando que o veículo perca as rodas traseiras dentro da curva. Então, acionar os pedais de embreagem e do freio simultaneamente, primeiro que não tem nem por que acionar a embreagem dentro de curva. Já está errado. Acionar o pedal dos freios dentro da curva, já falei que não é uma boa ideia, ainda mais continuamente. Né? O tempo todo freando dentro da curva, não. Bombear o pedal do freio, ficar ali bombeando, isso é terrível, esquece, não existe isso. Ajustar a velocidade para entrar na curva, opa, até aqui lindo. E manter o pé no acelerador. Nem frear, nem acelerar mais. Mantenha. Com isso você vai manter ali ou aumentar a aderência na roda traseira. E, na verdade, o Detran aqui pecou no aumentar. A sua intenção não é aumentar a aderência na roda traseira. É entrar com a aderência adequada e manter essa aderência até o final. Mas deu para entender, até porque nas alternativas anteriores aqui não tem a menor chance de ser a resposta. Ficamos aqui com a letra D. Matériazinha chata essa. Ela é muito útil porque ela é utilizada na prática. Só que ela é utilizada na prática quando a gente está dirigindo sem o condutor ter conhecimento daquilo. Como aqui é só uma análise da questão, uma interpretação da questão, eu não posso dar uma aula completa sobre isso. Então vai lá no nosso curso, nas nossas videoaulas, que lá tem a aula completa, que é para você não se perder mais, não ficar confuso nesse lance. Acelera, desacelera, mantém, força centrífuga, força centrípeta, comportamento subestersante ou sobreestersante, aderência na roda traseira ou aderência na roda dianteira. Lá tem a aula sobre isso completaça. Vai lá e confere. Letra D aqui é a resposta.